Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um texto das Escrituras que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 39. Eu vou fazer a leitura do versículo 6 até o versículo 10. Diz assim: Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me legou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Eu me lembro que quando eu era criança aqui no nosso prédio, a gente tinha uns vizinhos aqui da mesma idade e em dias chuvosos ou à noite que a gente não podia descer e brincar na área de lazer, a gente brincava aqui no hall do prédio mesmo, são 4 apartamentos. E eu lembro que quando a gente estava brincando, um deles olhava para o outro, quando ia discutir alguma coisa, um olhava para o outro e dizia: Jeová tá vendo? E aí, quando o outro respondia assim, Jeová tá vendo, a gente já sabia que ele estava falando a verdade. Agora, quando um olhava para o outro e falava: Jeová tá vendo? E o outro desviava o olhar, ou começava a gaguejar, a gente já sabia que era mentira, né? E às vezes até eu mesmo, né, sem ser da mesma crença, da mesma religião, entrava na dança, né? Quando eu queria saber a verdade, eu falava, ó, Jeová tá vendo? E eles davam risada. Eu peguei aqui um trecho das escrituras onde fala sobre José. A vida de José traz muitas lições pra gente. Aliás, José é um tipo de Cristo, né? Ele apontava para o Cristo. E dentre as muitas lições que a gente aprende com José, nesse recorte aqui das Escrituras, eu vejo muito a integridade de José. José ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, né? E os irmãos levaram a sua roupa cheia de sangue para os seus pais, disseram que ele tinha morrido. Ele foi parar numa outra terra, numa outra cultura. E mesmo assim a gente vê que ele não ficou revoltadinho, né? A escritura vai dizer que tudo que José punha a mão prosperava, Deus estava com ele, e aí a gente entende que ele vivia uma vida diante de Deus. Tudo que ele fazia bem feito e ele fazia para a glória de Deus. E ele foi parar na casa de Potifar, um capitão da guarda, oficial egípcio, e o capitão percebeu que tudo que ele fazia prosperava, colocou ele na administração da casa, de todos os bens, e tudo foi prosperando. José era o administrador ali da casa, mas nesse trecho aqui que nós lemos, a escritura vai dizer que José era um homem atraente, e a escritura não fala da mulher de Potifar, mas eu posso entender por ser a mulher de um homem tão importante. É muito provável que ela fosse também uma mulher atraente, mas a questão aqui não é a aparência física, mas a integridade de José. E o que me chama muita atenção aqui é que, num determinado dia, o texto vai dizer que não tinha nenhum funcionário, ninguém ia ver. Mas o que me salta aos olhos aqui é no finalzinho do versículo 9, onde ele diz: Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José, ele era um homem responsável, certamente ele respeitava os homens, respeitava o seu chefe, mas ele sabia que Deus estava vendo as suas atitudes, que Deus estava vendo tudo que ele fazia. E eu entendo e aprendo muito aqui com José sobre integridade. E a minha oração é para que eu e a Igreja do Senhor, que a gente viva dessa forma, que
que a gente não precise se esforçar para dar testemunho para ninguém, mas uma vez tendo a consciência de que eu sempre estou na presença de Deus e eu fizer tudo para a glória de Deus, aí sim vai o meu testemunho. Essa é a minha oração por toda a igreja e que o Senhor abençoe nossas vidas, que a gente possa aprender cada vez mais. Deus abençoe. Uma semana de paz a todos.